Olá para você ligado Rádio Câmara 103,5 e TV Câmara canal 11.2 digital, redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Você acompanha mais um Cultura em Foco. Estamos começando o Cultura em Foco de hoje e hoje o nosso convidado Mário Márcio Campolina Paiva, Maroca, e sempre a nossa convidada Shirley Fonseca, que é historiadora. Começar aqui agora agradecendo você primeiro, Shirley, que está sempre a nossa companheira de todas as manhãs nas sextas-feiras, né? De 15 em 15 dias, estamos aqui prontos para falar de cultura. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara. É um prazer novamente, né, estar aqui, principalmente com o nosso convidado de hoje. Muito bem, e o convidado de hoje é ex-prefeito de Sete Lagoas, Mário Márcio Campolina Paiva, Maroca. Prazer em receber aqui no nosso Cultura em Foco, Maroca. Prazer é meu. Bom dia para todos. É importantíssimo o programa de vocês e estar aqui é uma satisfação. Muito bem, então. Maroca é o nosso convidado de hoje, no nosso Cultura em Foco. E a gente começa, Maroca, o programa de hoje. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, que faz parte do COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Você, né, como ex-prefeito de Sete Lagoas, entre 2008 e 2012... deu para ver de perto o seu trabalho na proteção do patrimônio histórico-cultural da cidade. E como engenheiro civil, qual que é o seu olhar em cima dessa preservação desses bens materiais? A importância da preservação desses bens é a memória de Sete Lagoas. Eu acho que nós precisamos cuidar da memória da nossa cidade. Você cuidando da memória, você está cuidando também das pessoas, do patrimônio, que na realidade também é um conjunto com a memória daquelas pessoas que construíram a nossa cidade. Então nós precisamos cuidar disso, ter um olhar bastante incisivo com relação a essa proteção do patrimônio. E eu tenho, na nossa gestão, nós trabalhamos, Márcio Vicente, um historiador, grande conhecedor. Saudoso. Ele fez um trabalho importante nessa área. Eu queria que ele escrevesse um livro contando a história de Sete Lagoas, porque as pessoas, infelizmente, não conhecem a nossa história. E o tempo vai passando e essas memórias vão ficando para trás, e isso é importante que as pessoas passem. Eu queria esse livro para que ele fosse usado em escolas, todas as escolas públicas, escolas particulares, contando a história. É importante as pessoas saberem. Nós temos uma história muito bonita aqui que precisam ser preservadas. E esse livro chegou a ser publicado ou você não conseguiu? Ele, infelizmente, não chegou a ser publicado, tá? Não chegou. Conversamos sobre ele, contamos história. Nós conversávamos muito sobre a história de Sete Lagoas, sobre as pessoas que construíram, as pessoas importantes que passaram por aqui e fizeram história na nossa cidade. Eu acho que essa memória tem que ser preservada. E quando você preserva também o patrimônio arquitetônico, você está preservando também a memória, a história de Sete Lagoas. Faz parte dessa história, principalmente, né, como você falou, né, arquitetônico, porque a cidade tem que ter uma história, ela tem um passado, né? Existem pessoas que passaram por ali e deram vários anos, né, de conhecimento em cima desses patrimônios. Essas pessoas fizeram e fazem parte dessa história. E isso precisa ser resgatado. É como você disse, vai ficar indo por terra, vai caindo no esquecimento, e as pessoas, né, as crianças que estão chegando agora, precisam entender o que foi Sete Lagoas. Você não mora em Sete Lagoas a partir de agora, né? Tem toda uma história, né, em cima disso. Mais de 100, a cidade, cento e tantos anos, né? Você está coberto de razão. Essa memória das pessoas que construíram a cidade de uma forma muito altruísta, se doaram. E a memória dessas pessoas deve ser preservada, junto também com o patrimônio, com onde eles residiram, porque isso é importante ficar pela cidade, sabe? Tem conjuntos arquitetônicos que precisam ser preservados. A Shirley, que está aqui, preserva, luta de forma muito firme. Foi, inclusive, muitas vezes taxada como pessoa radical, mas não. É preciso realmente ser radical naquilo que é importante. É preciso preservar de forma, muitas vezes, consensual, mas é preciso que tenha uma posição firme. E Sete Lagoas precisa disso. Muita coisa foi destruída. Eu cito que quando nasci, morava ali onde é hoje, foi o centro elétrico, é hoje ali em frente à estação de transbordo ali. Sim. Eu morava ali era a rede ferroviária. Então, eu morei lá até 6 anos de idade. Depois passei para onde em frente à feirinha.
nós mudamos para lá e temos até hoje a nossa casa. A Central do Brasil foi um bem... Eu lembro disso, com 6 anos de idade, eu lembro a gente ia buscar meu pai, que ia atender chamado, meu pai médico, ia atender chamado em Silvio Xavier, outros lugares, ia de trem, porque não tinha como, chegava lá, descia do trem em determinado lugar, ia de cavalo para alguns lugares. Assim era a história dessa época, sabe? Quantas vezes nós fomos na estação para buscá-lo, receber quando ele voltava dessa sua atividade. O que o poder público faz hoje, né? Dessa coisa das pessoas irem na casa das pessoas, né? Que é a UBS, né? Já se fazia naquela época. Ele ia em loco, né? Ele ia na casa das pessoas. Dessa maneira, né? Meu pai, né? como eu sou filho de ex-ferroviário, ele conta muito que o médico da família, da rede ferroviária, que ele é ex-ferroviário, ele ligava para o médico, olha, tá passando mal. O médico ia na casa da pessoa. O mundo mudou muito, né? Hoje é diferente, algumas coisas a gente não pode querer, mas são coisas bonitas, maravilhosas, que aconteceram em determinada época que hoje rarissimamente você vê. Certo? Eu estou falando por causa da Central do Brasil. Eu morava em frente à Central do Brasil. O movimento da Central do Brasil, quando o trem pagador chegava, era uma festa na cidade, porque a Central do Brasil era o maior empregador. E lá funcionava de forma maravilhosa. O trem pagador, diga-se de passagem, era que trazia o dinheiro do pagamento mesmo. Trazia o dinheiro do pagamento. Bem filme, né? Bem filme. Bem filme. E meu avô, Zé Eduardo Paiva, tinha um armazém em Casa Paiva exatamente em frente. Ele chegou a Sete Lagoas trabalhando na Central do Brasil, por aqui casou e ficou aqui, teve que o seu armazém em Casa Paiva exatamente em frente. Ele vendia muito, naquela época era caderneta, né? As pessoas assinavam e pagavam no final do mês. Então são pessoas maravilhosas, por exemplo, meu avô, Zé Eduardo Paiva, pessoa de uma importância que ajudaram a construir Sete Lagoas naquela época. Então, eu conversava muito com o Márcio Vicente sobre todas essas pessoas que ajudaram a construir Sete Lagoas. Eu acho que isso é importante, a gente resgatar essa memória dessas pessoas que servem como exemplo daquilo que fizeram. Mas isso não pode ficar esquecido no passado. Você deu o start aí, né? Alinhou com o Márcio Vicente, ele já não está mais entre nós, mas era um grande historiador, sim, né? Um acervo ambulante. Exatamente. Eu acho que o maior, né? Mas a cultura está aí, né? Sim. Essas fotos, esse resgate do passado, pode ser transformado em um livro, sim, para que seja, né, direcionado às escolas, aos alunos, para que você conheça. Por exemplo, você tem a história que você acabou de contar. Seu avô José Eduardo de Paiva, que era um ser humano extraordinário, fez a doação do terreno para o estádio José Eduardo de Paiva, estou certo? Certíssimo. Inclusive são que situações... era a Arena do Jacaré, hoje foi transformado em Bretas, né? Exatamente. Ali ele doou o terreno para o Democrata construir ali seu estádio. E não foi só isso, ele doou também, já que nós estamos falando, porque isso também faz parte do patrimônio, a memória. Sim, memória, muito importante ele doou essa o terreno do participação. Hospital Nossa Senhora das Graças, porque meu tio, Márcio Paulino, doutor Márcio Paulino, falou, está difícil exercer medicina aqui em Sete Lagoas, porque nós não temos um lugar adequado. Foi aí, precisamos primeiro de um terreno, então ele doou o terreno, lá ali era a chácara do Paiva, era um terreno, uma fazendinha dele, então ele doou o terreno ali para... Mas a gente fazendo uma linha do tempo, as pessoas, claro, quem nunca precisou do Hospital Nossa Senhora das Graças, sim, né? Você entra no hospital e não sabe a história. A gente vê a foto, né, do seu... do Márcio Paulino, doutor Márcio Paulino, a gente vê a foto, olha, legal. Só que passa em branco, cadê a história? Onde eu posso entender? Por que eu tô aqui no hospital? Como é que tudo começou? São poucas pessoas que têm esse interesse, sabe? De querer saber quem foi determinada pessoa. Hoje, o pessoal da Codesel, né, que faz essa revitalização das praças, eles estão tendo essa preocupação, sabe? A Tatiane, não sei o sobrenome, né? Tati. A Tati, ela tá sempre em contato comigo para que a gente faça um histórico de quem foi aquela pessoa da praça, sabe? Que recebeu a homenagem, porque só colocavam assim, Praça José Cirilo Leão, né, que a gente fez a pesquisa, né? Era Donde, né? O Donde também foi uma grande personalidade na cidade, doou terreno para a Unifem. Exatamente. Então, assim, aquelas casas populares ali do bairro Eldorado. Então, assim, hoje
A gente faz esse trabalho de pesquisa para colocar nas praças o nome, o que foi feito, quem história, foi né? o homenageado. Então, a gente tem porquê, né? esse resgate, a gente tem feito, sabe? Junto com o pessoal lá da Codesel Meio Ambiente, né? Acho que a Codesel está ligada ao meio ambiente. Então, a gente tem feito esse trabalho. Mas há essa preocupação, sim, porque as pessoas procurarem o departamento só na época de fazer pesquisa de faculdade, né? Eu acho isso Vamos fazer um TCC. Pelo amor de Deus, me salva, me Sheila. salva, né? Aí Não a é gente assim, né? tem que estar lá. Mas são poucas as pessoas que têm essa curiosidade de pesquisar, Mas as de pessoas saber, têm né? que entender que tudo teve um início. Se está de Sim, pé é porque alguém deu um start, né? Quando o Maroca fala, né, a gente vê como que as pessoas eram desprendidas, né, doavam terrenos e eram terrenos hoje que vale milhões, né? Pega a área do Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Área central, claro. Chácara do Paiva, né, Maroca? Um bairro nobre, que se comprar um imóvel ali, hoje você vai ter que desembolsar Muito milhões, dinheiro. né? Então, assim, doutor Afrânio, né, João Avelar, aquela parte da prefeitura ali embaixo, da pracinha. Então, assim, as pessoas doavam os terrenos para melhoria da cidade. Havia esse pensamento lá na frente, né? O que é o que a gente precisa. Quem está na administração, ela não pode pensar a cidade 4 anos. Ela tem que pensar a cidade 10, 20, 30 anos, né? Então, essa questão é que a gente tem que pensar o patrimônio, não é só passado, não, né? É preservar para que as pessoas, futuras gerações, entendam o que foi aquilo, quem foi a pessoa, qual a representatividade daquele espaço para a cidade. Então, a gente tem que pensar a cidade anos à frente, né? É verdade. Porque, na verdade, se você parar para analisar, porque e o meu avô? Uai, foi o seu avô, né, que deu início a muita coisa. Eu estou falando no dia a dia. Você tem um avô, você tem história. Né? Sim. Onde o seu avô trabalhava? Seu pai trabalhou onde? Né? Tem uma história de vida. Isso é uma árvore, né, genealógica. Todos têm a sua história. Tem história. E nós precisamos preservar. Ninguém é uma ilha, né? Todos sozinho. querem preservar. Você quer preservar a história do seu pai, de detalhes, isso, aquilo outro. Você tem um retrato dele em determinada época. E isso é assim. Nós precisamos, os bons exemplos precisam ser preservados, precisam ser falados, para que as pessoas conheçam. Eu fico assim, Sete Lagoas está se tornando uma cidade sem memória. Memória o Maroca recente. tem sempre essa preocupação dentro do Conselho, ele está sempre atentando para isso, né, Maroca? Exatamente, Shirley. Por exemplo, outro dia eu estava com o Chico Maia, todos vocês, Sete Lagoas, conhecem quem é Chico Maia, conversando com ele, chegou aqui, nós estávamos conversando, isso tem aproximadamente um mês. Falei, estou morando, minha família mora lá na rua Antônio Batista, aqui na bairro Boa Vista, rua Antônio Batista. Eu falei, você sabe quem foi Antônio Batista? Ele que eu conheço de Antônio Batista, ele foi o maior doador de sangue, meu tio Nossa Senhora Hélio das Graças, ex-ferroviário. Que ele foi, se tivesse pudesse catalogar isso e mostrar, assim, eu acho que não teve ninguém no mundo para doar mais sangue do que Antônio Batista. Meu tio, Dr. Márcio Paulino, precisava, já ligava para ele direto, chegava alguém. Ele era uma bolsa de sangue ambulante. Ele era uma bolsa de sangue. Eu preciso de sangue. Então, dá um pulinho aqui rápido. Então, eu estou dizendo isso como exemplo. As pessoas não sabem meu nome, minha rua. Muitas vezes fazem isso. Não. Para você colocar o nome de uma rua, o nome de uma praça, tem que ter história. Saber que história. Não, que e ninguém coloca o construiu. nome da rua Admilson Marques e por quê, né? A casinha do seu Maroca, Antônio Batista. por quê? Né? Tem essa história. Para as pessoas identificarem, a casa do seu Antônio Batista, só tem a fachada dela hoje, né? É em frente ao restaurante popular. É uma casinha antiga, acho que da década de 40, 50, tá bem ali próximo, né, da estação de transbordo, ali da área da Chácara do Pai. Ô, Shirley, você conviveu na administração do Maroca? Sim, Como é que foi a administração do Maroca junto ao patrimônio histórico? Não é porque o Maroca está aqui na minha frente, não, mas foi a melhor fase da cultura dentro de Sete Lagoas, melhor fase. Ontem mesmo eu estava conversando com o Fred Antoniazzi, era o secretário de Maroca de Cultura na época. Olha, como fomos valorizados. Enquanto funcionários da cultura, enquanto atuantes, né, da cultura, havia um olhar, sabe, para o nosso trabalho.
né? Lançamos cartilha, decreto para passar dentro do conselho, né? Deliberação de análise do conselho, foi no período dele. O fundo de patrimônio, né? Foi instituído nesse período, porque a gente fazia o trabalho de CMS cultural, mas não tínhamos o fundo de patrimônio. Então, o Fred tinha esse olhar, né? Como que eu falo? Mais sensibilidade. Ele tinha sensibilidade. Ele era sensível, né? E eu sempre falo assim, e o Fred podia voltar. Aí ontem, conversando com o Fred está na Secretaria de Cultura de Belo Horizonte. Né? É uma pessoa maravilhosa. Eu, graças a Deus, eu acho que essas pessoas que eu escolhi... Porque, na realidade, você é é como se fosse o técnico de um time. Você coloca as pessoas para julgar, fala como deve ser julgado e tal, mas aí realmente a responsabilidade fica. As peças certas no lugar certo. As peças certas. Eu acho, como a Aureliano falava, administrar, governar, é saber escolher seus assessores. E realmente você tem, os problemas chegam e você vai delegando. E tem que ter a confiabilidade daquelas pessoas que você escolheu. E o Fred é um deles. Fred foi um excelente secretário de Cultura. Contou com o apoio de muita gente, como Luciano, que está aqui na Câmara hoje, cinegrafista, Joaquim Drummond, está aqui a Chile, várias pessoas que ajudaram, tá certo? Nessa administração da cultura. Fez um trabalho maravilhoso. E o bom das pessoas quando você coloca uma pessoa que tem uma expertise no assunto, fica mais fácil, né? Fica tudo mais claro. Porque não adianta você colocar um jogador de futebol para ser secretário de saúde, né? Então, se as peças estiverem bem colocadas, né, e as pessoas gostar do que faz, né, entender e conhecer, fica tudo mais fácil, né? Aí você tira das costas do prefeito, do administrador, aquela responsabilidade de querer entender tudo, né, e saber tudo. Não tem como, é impossível. E tinha uma questão também, né? O Fred tinha trâmite dentro do IFAM, do IEF, ele conhecia pessoas, né? Então, ele conseguia com que a gente chegasse às pessoas, conhecesse mais as normas, as leis, sabe? Então, foi muito produtivo esse período. Foi bem bom. Interessante, bem bom, viu? E voltando um pouquinho aqui ao assunto, a gente está falando de ex-ferroviário, é interessante saber, né? Porque o Maroca mesmo disse, né? Era o maior empregador da época, a rede ferroviária. Depois veio a Serra do Cachoeira, né? A fábrica de tecidos e tudo. Mas, assim, é interessante dizer porque a rede ferroviária federal, por exemplo, hoje, na nova administração, estão tentando alavancar novamente a banda União dos Artistas, que foi formada por ex-ferroviários. Tem 115 anos. Sim. Isso é o quê? História. Muita. Você não vai ali na igreja, por exemplo, quando tem uma apresentação da banda União dos Artistas e fala assim, será que eles resolveram montar uma banda e fizeram agora? Não, gente, isso tem 115 anos de história. Sim. Né, Maroca? É isso aí. Que tem que ser preservado e tem que ser falado. São exemplos, né? A rede ferroviária, a importância da rede ferroviária para Sete Lagoas foi enorme. O crescimento de Sete Lagoas, o desenvolvimento de Sete Lagoas, aí vou contar um pouquinho de história aqui. Quando a rede ferroviária não passaria por Sete Lagoas. Dr. João Antônio de Avelar, que era... Não posso estar contando algo que não tenho certeza absoluta. Me parece que ele era... Ele era médico ainda, né? E ele era, não sei se era deputado na época, lá no Rio de Janeiro, não é isso? Não, ele ainda não estava. Ele participou da Constituinte. Ele ainda não era. Não tinha. Quando ele vai ao Rio pedir para que a ferrovia passe aqui, ainda não havia essa questão da política. Era o cidadão querendo. Mas só sei que ele conseguiu fazer com que a rede ferroviária, a estação, não estação, na linha ferroviária passasse por Sete Lagoas. Aí desenvolveu o Sete Lagoas nessa época. Porque nós vimos aqui a matriz nossa de Santo Antônio virada realmente para ali, para o São Geraldo, para a Várzea, onde iniciou o Sete Lagoas. Né? Exatamente. Aí, com a chegada da rede ferroviária, que foi então Sete Lagoas passando, vindo aqui a Monsenhor Messias na época, né? O desenvolvimento foi contrário à normalidade da época. Porque quando você construía uma catedral, normalmente ela era construída, a cidade desenvolvia à frente, né? Exatamente. Igual a gente fala na igreja. Não se imaginava, né, que o desenvolvimento com a vinda da ferrovia fosse tão grande, né?
imaginava-se que o desenvolvimento da cidade seria nos bairros São José, São Geraldo. Santo Antônio virado para o lado de cá, né? Mais virado para o lado. Aí, com a vinda da ferrovia, há o desenvolvimento para aquela região, foi criado, né, o bairro Boa Vista, e primeira fase de desenvolvimento econômico da cidade com a vinda da ferrovia, mas com a implantação das oficinas em 1906, aí é que cresce essa dinâmica do desenvolvimento da cidade. E né? até hoje a cidade desenvolve no vetor norte, né? Ela só vai para aquela região ali, né? É verdade. Ô, Maroca, deixa eu fazer uma pergunta. Você que é engenheiro civil, claro, você mexe com obras e construção o tempo todo e faz parte do Compacto. Como é que você acha esse equilíbrio entre construir e manter o patrimônio de pé? Essa responsabilidade, nós, independente da profissão, eu como engenheiro, é preciso preservar. A casa por exemplo, vou dar um exemplo próprio. A casa nossa, quem construiu a casa? Foi Tizico, que vendeu para o meu pai. Meu tio Zico foi prefeito, certo? Foi vereador, né? Vendeu para o meu pai e eu mudei para lá quando eu tinha 6 anos de idade, certo? Então, hoje eu tenho 72, então, ali, em 1951, foi construída a Praça de Esportes, que Sim. também foi demolida. Então, olha para você ver a responsabilidade das pessoas que estão no poder, daquilo que fazem, aquilo que pode ficar. Eu morava em frente à Central do Brasil, foi destruída, certo? Foi demolida ali a Central do Brasil para construir esse Norte-Sul e tal. Minha visão poderia ser preservada, sem dúvida nenhuma, principalmente os armazéns da Central, tudo ali, as casas atrás. Você acha que foram radicais na época? Não se via preservação como se vê hoje. Poderia ser diferente a história. Poderia ser diferente a história. Se nós tivéssemos Shirley naquela época, talvez não tivesse acontecido isso, tá certo? E quem não tem um parente é preciso, que foi da a nossa casa, ela é inventariada, não pode ser demolida. Está em torno de Bentão. A nossa casa. Que é ali na hora da próxima feirinha, né? E faz parte de um conjunto arborizado, arquitetônico bacana, ali. Né? É uma das casas mais bonitas, preservadas que eu entrei. Fui recente lá. Hora que entra, Maroca fala que já teve muitas mudanças. Pode chamar para o almoço lá, viu, Maroca? A gente Mas vai ver a casa. Mas é muito linda, gente. A casa é muito linda, sabe? Eu fiquei assim... Mas é o que Maroca disse, está tombada, ninguém pode derrubar. Ali, a gente, é claro, tem algumas pequenas modificações. Sete Lagoas mudou. Antigamente não existia muro alto. Não existia concertina, né? Não existia nada, os muros eram baixinhos, todo mundo chegava e entrava assim com facilidade, existia isso, era uma cultura da época, tá certo? O que é cultura? Cultura é a identidade de um povo. Então, o povo dessa época tinha essa cultura da amizade, você ficava ali, conversava com os vizinhos. Mas é justamente isso, Alanda, porque tem que preservar, mas a pessoa tem que ter essa consciência, né? A família de Maroca tem essa consciência da importância daquela edificação para a comunidade. Então, essa questão de preservar, ela também tem que vir da pessoa, né? Sem dúvida nenhuma. Quando você, Edmilson, isso acontece demais, a gente já é de uma certa idade um pouco mais avançada, a gente sabe, famílias maravilhosas, que venderam a casa foi demolida, a família desagregou, um está fora, não vem mais em Sete Lagoas, não sei o quê, porque a casa também era a casa acaba que vira uma sede, né? Vira uma sede. A família tem aquele hábito de encontrar ali, né? Exatamente, ali você agrega a sua família ali. E a história está ali, né? E a história muitas vezes tem a participação aqui do Rui, ele sempre participa com a gente aqui nas entrevistas. Tá dando aqui, bom dia, uma pena que não se preocupe com isso. O progresso que a cidade diz que tem não trouxe progresso humano. Sempre procuro saber o porquê do nome e quem foi. Convivo muito com a família Paiva, graças a meu pai, que foi um protegido pelo Dr. Márcio Paulino, lá no Democrata. Fred foi o secretário mais preparado para a função que Sete Lagoas já teve. É a participação do Rui, Mara. Rui, muito obrigado pela sua participação. Você está, na sua fala aí, você está coberto de razão. É isso mesmo, é preciso preservar, cuidar dessas memórias, de tudo isso daí. E é preciso fazer isso. E nós, como comunidade, nós temos que ter essa consciência. Por isso que eu estou falando no livro, mostrando a história de Sete Lagoas, para as pessoas conhecerem a importância. Eu dou um exemplo aqui, eu estava vindo para aqui, eu convivi um pouco, né? Não muito. Paulinho, meu irmão, conviveu muito mais com o Padre Adriano.
As pessoas não conhecem. O que é que o Padre Adriano fez pela cidade? E a igreja Nossa Senhora? Isso, aquilo outro. As pessoas não conhecem mais a história de pessoas que ajudaram a construir Sete Lagoas. É por isso que é preciso falar nisso. O programa Seus é importantíssimo, porque está falando sobre isso. As pessoas precisam conhecer a nossa história. E cada um tem a sua história na cidade. E o mais importante, que eu acho mais curioso, é que as pessoas no passado, elas se doavam de uma forma sem pensar em lado financeiro. Consequência, elas doavam porque gostavam, né? Eu quero ajudar. Ela não pensava, porque isso vai ser politicamente correto. Não, eu quero ajudar. É como você tem um agasalho em casa. Você sempre tem uma roupa no guarda-roupa, você não dá, não joga fora, mas fica lá, né? Tá certo. Eu vou doar para quem precisa. Sim. É aquele negócio assim, aquele apego, né? É o que aconteceu lá no caso da doação do seu avô, né? Porque eu tenho um terreno, vou doar, vamos crescer essa cidade. É isso aí. Nós estamos falando em pessoas, doação. Na minha época de jovem aqui em Sete Lagoas era famoso como a cidade sem mendigos. E por coincidência, ontem eu estava passando ali na beira da lagoa, ali na Praça do Cate, certo? Praça Wilson Tanuri, pessoa importantíssima em Sete Lagoas, estava passando lá, estava tendo a Polícia Militar e funcionários da Prefeitura Municipal entregando panfletos dizendo: ajude, mas não dê esmola na rua, existe o Centro Pop que cuida, Exato. tem almoço, isso, aquilo outro. Sete Lagoas, da minha época de jovem, era famosa como cidade sem mendigos, porque todos ajudavam a Sociedade São Vicente de Paulo. Então não tinha pedinte, não tinha mendigos na rua. Você fomenta as instituições e elas absorvem, né? Absorvem, socorriam essas pessoas. É muito assim, importante. É assim hoje, que tem que ser, né? Hoje... Crescimento desordenado. Sete Lagoas cresceu demais. Então é uma dificuldade muito grande para o poder público organizar tudo isso. Consciência do povo para ajudar nesse sentido. Realmente gente, eu tô na reta final porque sexta-feira a gente bate papo aqui. Se deixar, a gente bate papo aqui. Ainda mais com o Maroca, que é uma prosa boa. A gente fica aqui conversando. Esse problema, né, Maroca? Pela sua história, né? Pelo que você também já fez parte do poder público. Ô, Shirley, pra gente encerrar rapidamente, se eu tenho um imóvel dentro de uma área de tombamento e quero fazer uma reforma, como é que eu devo proceder? É o que o Conselho faz, né? Você encaminha todo o processo, começa lá no Departamento de Licenciamento de Obras, né? A pessoa encaminha os documentos, o pedido, se está na área de atuação do Conselho, o Departamento de Licenciamento de Obras encaminha para o Conselho de Patrimônio. Nas reuniões, a gente analisa, né, se aquele bem pode ou não sofrer ou demolição, ou quais são as obras que poderão ser realizadas ali. Sim. Cada espaço dentro da cidade, tombado, se tem um bem tombado ali, ele tem as diretrizes de tombo. Então, a gente segue essas normativas. Não vai chegar construindo. Não, muitas das vezes, né, a gente recebe pedidos depois, né, Maroca? Que já demoliu. Aí é prejuízo, às vezes. A pessoa constrói de forma clandestina, chega, começa a fazer a obra, começa a demolir, depois vai tentar legalizar. Aí é aquele desconforto, né? Você perdeu tempo, as dinheiro. As normativas, e não se pode ter essa alegação de que não conhece. Eu não conheço, eu não sabia da lei de patrimônio. Então, assim, uma vez legalizado dentro do Departamento de Licenciamento de Obras, eles mandarão para nós, né? Então, a questão é toda a legalidade da situação dentro das normativas da cidade, né? Tem uma participação aqui, deixa eu ouvir se é realmente para o nosso tema. Oi, Edmilson, bom dia de novo. Bom dia. Eu estou vendo aí os debates aí, tá falando sobre a rede ferroviária, sobre a linha ter passado aqui e tal, em Sete Lagoas. Eu queria saber qual é a probabilidade de voltar a ter isso, porque eu acho que com a linha aqui voltada, passando dentro de Sete Lagoas, o turismo, tudo isso aí vai melhorar a cidade de Sete Lagoas, vai continuar desenvolver e colocando, né, os trens Belo Horizonte, Sete Lagoas, ou pode até estender para Curvê lá fora. Eu queria saber, já que nós estamos falando de cultura e desenvolvimento da cidade, se isso é possível, como pode acontecer esse tipo de coisa. Aí você pergunta ao pessoal aí, como é que faz? Esse é o Heroaldo Amaral, está perguntando essa possibilidade de voltar, né, a linha de trem de passageiros, acredito que não, hoje é de responsabilidade da FCA, né?
Isso Ferrovia Centro-Atlântico. que a gente já tentou fazer o passeio turístico, né? Saindo daqui a Silva Xavier e de Silva Xavier a Cordisburgo, né? Fazer esse intercâmbio. Uma coisa cultural, como tem a Maria Fumaça e Mariana, porque Silva que faz aquele Xavier, trajeto, a questão, né, de Tiradentes, aqui em Sete Lagoas e tudo, isso no período de março, né, o projeto está pronto. O projeto, o tombo da estação de Silva Xavier foi feito no período da administração de Maroca, com o Fred. Está lá o projeto, a gente precisa de captação de recursos, porque a estação de Silva Xavier está pedindo socorro, né? O que eu recebi de resposta dos engenheiros e dos advogados da Centro-Atlântica na época é que seria inviável esse passeio, a volta de passageiros, né? De carga ela continua, né? Lá da, como é que chama? Cidade de Deus, né? O braço da ferrovia passa por ali agora. Mas dentro da cidade... Muito bem. Nem tem como, É né? complexo o assunto, Heroaldo. É uma nostalgia, né? É muito gostoso quem aqui, dera, mas... né? Tentando contribuir um pouco, quando nós vencemos as eleições para prefeito, antes de eu ocupar, eu estive em Brasília, eu estive lá com Flávio de Castro, trabalhava com Patrus Ananias, no Ministério de Combate à Fome, e eu estive lá antes de assumir, já buscando algo com relação ao turismo para Sete Lagoas. Estive na Embaixada Espanhola. E a pessoa responsável pelo turismo da Embaixada Espanhola, porque a Espanha é um exemplo em termos de administração turística. Então, conversei com ele, a primeira coisa que ele me perguntou, tem linha de... A sua malha viária. Você tem trem de ferro lá passando? Foi demolido. Falei, que pena. Poderia te ajudar. Exatamente. Eu falei assim, o ganho hoje turístico em cima do trem de ferro é muito grande. A malha viária, né? E nós que pena, perdemos isso. mas aí. Infelizmente o tal do desenvolvimento chega e atrapalha, favorece um lado e atrapalha o outro. Né? E para termos isso aí que o ouvinte falou, nós precisamos de pessoas, políticos, governantes que têm essa vontade política. É complexo o assunto, né, Heroaldo? Mas, de qualquer forma, Shirley, obrigado mais uma vez. Que bom. Eu que agradeço. Sempre bater esse papo aqui no nosso Cultura em Foco. Muito obrigada, por estar do nosso lado, trabalhando dentro do desenvolvimento da cultura, né, de colocar os nossos projetos para a população. Isso para nós é muito importante, viu? Muito obrigada, eu que agradeço sempre. Maroca, que bom revê-lo. Mário Márcio Campolina Paiva, que nome bonito. Aí fizeram assim, tá muito bonito esse nome, vamos colocar Maroca. Mas foi minha tia Zilda, dizem, né? No berço me deu esse apelido, pronto ficou. Esse apelido, Mário Márcio, você vai procurar, Maroca. Você não vai achá-lo. Né? Obrigado pela sua gente, participação. Eu agradeço demais, quero mandar um abraço para a Rose, que é a nossa presidente do Compac, do Compac. Tá certo? Um abraço para a Rose, todos os componentes do Compac são pessoas muito responsáveis pela preservação do nosso patrimônio. Agradecer a vocês aqui, você, Jamilson, você, Luciano, não é? Por estarmos aqui e eu poder me chamar, me convidar para eu falar um pouco com vocês. Aquilo que você falou, se pudesse, nós ficava aqui mais... Batendo aquele papo tempo. legal. Obrigado. Um abraço mesmo. A todos. É isso aí, gente. Fizemos mais um Cultura em Foco, Rádio Câmara 103,5, TV Câmara Canal 11.2 e as nossas redes sociais oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas.